E mais uma vez, irmão Edgar, Alan comenta bem aqui. Poderia abordar mais esse assunto que muitos católicos usam de forma errônea o sola escritura para afirmar que o protestantismo não tem nenhuma tradição, ao contrário da Igreja Católica, que preserva a tradição oral e a única e forma correta, no caso de interpretar as escrituras sagradas. Pronto. As escrituras. Pronto. Então, o que há é uma má compreensão, não é? E que, para mim, sinceramente, eu não considero como sendo simplesmente ignorância, não é? Ignorância no sentido de não saber. Eu acho que sabem, mas porque querem manter esse joguinho de nós contra eles, né? É que ficam falando essas coisas. Porque, sinceramente, às vezes cansa de ter que explicar a mesma coisa direto. Às vezes cansa, sabe? O que tem a ver só a escritura com negar a tradição? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O sola escritura está em nossas confissões, certo? Está em nossas confissões. E nós não negamos a tradição, mas de jeito nenhum. Para nós a escritura é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Profecias que foram dadas não por vontade humana, não é? E não são de livre interpretação, mas é a própria palavra de Deus. Então, por conta disso, a Escritura Sagrada está em um status, não é, absoluto, superior. Entende? O que nós fazemos é olhamos para a tradição com respeito, com carinho, não é? Essa é a verdade. Porém, a tradição para nós, embora seja tão importante, tão cara, ela está abaixo da Escritura. A Escritura sempre estará acima. A Escritura está acima da tradição inicial da igreja, por exemplo, a patrística. A Escritura está acima da tradição que nasce nesse sentido, não é? Também na Reforma Protestante. Nossos documentos reformados. A Confissão Belga, a Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, os Padrões de Fé de Westminster, não é? As confissões das outras igrejas. Tudo isso nós submetemos à Escritura. Está tudo abaixo da Escritura, porque só a Escritura é a palavra de Deus. Então, a nossa questão é, olhamos, não é, a ideia do sola escritura e toda a Escritura, para a Escritura Sagrada como sendo a palavra autoritativa e final de Deus. E, portanto, tudo mais que diz respeito à teologia, à vida, não é, em si, tem que estar sujeito à palavra de Deus. Certo? Essa é a autoridade final. Essa é a autoridade final. E rejeitar o sola escritura é justamente, não é? Justamente a razão do porquê há tanta distorção, tantas novas doutrinas, não é? Tantos novos dogmas surgindo que são contraditórios com a Escritura. Talvez para um católico romano seja normal olhar para a Escritura Sagrada, para o Novo Testamento, por exemplo, não é? Achar normal que algum pai da igreja tenha interpretado de maneira completamente equívoca ou então tenha ensinado algo diferente do que está ali no Novo Testamento. Em toda a Escritura, digamos assim. No Antigo e Novo Testamento. Seja normal que haja esse tipo de incoerência. Não é? Veja, normal é. Aceitável? Não. Não. Tá? Então, só na Escritura, nesse sentido, não nega a tradição. Isso é ignorância. Não é? É rejeição dos fatos, da verdade. Nós não negamos a tradição de jeito nenhum. Eu já tenho vídeos aqui anteriores a esse dizendo nós somos católicos e apostólicos. Só não pertencemos à Igreja de Roma. A Igreja de Cristo não está presa em Roma. Quem foi que prendeu a Igreja de Cristo em Roma? Quem foi? O Papa? O clero da Igreja? Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Então é uma apelação irracional. E outra, só a Escritura não é, nesse sentido, uma negação da tradição. Tá? Pelo contrário. A tradição é muito mais honrada pelo sola Escritura. Porque quando olhamos para a tradição e vemos os seus acertos, quando comparamos a Escritura Sagrada, que está acima, não é? Então, nós percebemos que esses homens que foram usados por Deus no passado para defender a verdadeira doutrina da igreja, porque olhamos para o que eles escreveram e percebemos a pura coerência, não é, com aquilo que os apóstolos escreveram. Então, só a Escritura honra muito mais a tradição. O que não honra a tradição? Quando olhamos para a tradição, não é?
e damos a ela um crédito que não é merecido. Colocamos a tradição em um patamar de inspiração, não é? Equivalente à Escritura Sagrada. E admitimos que até mesmo os erros claros, não é, dos pais da igreja devem ser vistos não como erros, mas como novas revelações ou interpretações alegóricas e que são válidas. Não tem sentido. Né? Só a Escritura honra a tradição fiel. A realidade é essa. Né? Então, é por aí, tá certo? Bom, eu acho que deu para terminar essa série de videozinhos aí sobre esses assuntos do catolicismo romano e nós protestantes, tá? Eu espero que demore para ter mais assunto sobre isso. Porque eu falo, um prazer, mas às vezes é chato, cara. E tem coisa aí que... Ainda mais porque não significa dizer que porque eu tô falando isso aqui no vídeo, alguém tem que pensar como eu, né? Não precisa. Se você não concorda, amém, irmão? Né? Não precisa concordar não, cara. Tá bom? Não precisa concordar não. Nem precisa também esculhambar, não falta com respeito de jeito nenhum. Né? Não concorda? Coloca aí as razões disso nos comentários, ou então faz um canal no YouTube e fala o que você pensa também. Eu terei respeito por você, do mesmo jeito, por quem fizer isso aí. Né? É só manter o respeito também, não esculhambar. Não precisa disso, né? Não precisa disso. Beleza? Valeu, muito obrigado, pessoal.